Fala galera, tranquilo? Vamos aqui resolver a questão número 4, tá? Do simulado 9 da INSPER 2014, que diz o seguinte: três amigos foram a uma papelaria para comprar material escolar. As quantidades adquiridas de cada produto e o total pago por cada um deles são mostrados na tabela. Tá bom? Então temos aí os preços unitários, né, de x, y, z. Tá? Seguindo esses valores da tabela, a gente envolvendo aí as matrizes das respostas. Então, qual é a única que relaciona corretamente aí, pessoal? Esses preços unitários com dados da tabela, que é a nossa grande pergunta aí dessa questão. Olha só, perceba o seguinte, que Júlia, tá, ela comprou 5 cadernos, 5 canetas e 3 lápis, e o total pago foi R$ 96. Como é que a gente representaria isso numa matriz? Tá? Da mesma forma, Bruno e Felipe, né, tiveram aí seus gastos com material. Tá? Como é que a gente representaria isso numa matriz? Ora, vamos analisar item por item, né? A letra A para ver se encaixaria. Perceba que temos cadernos, canetas e lápis. Então, vamos chamar cadernos de X, canetas de Y, lápis de Z. Tá bom? No item A, pessoal, se você pegar caderno, caneta e lápis e colocar nessa matriz, e se você for fazer o produto pela quantidade aí, né, 553, 633, 452, perceba que o produto, primeiro nessa letra A aqui, o produto é válido. É isso que a gente tem que perceber. Aqui temos uma linha, 3 colunas. E aqui temos 3 linhas com 3 colunas. Então o produto é válido, porque o número de colunas desse XYZ é igual ao número de linhas dessa segunda aqui. Então o produto é possível. Agora, se eu fizer o produto aqui, vai bater com a informação que está nessa tabela. Perceba que a gente tem que fazer linha por coluna. Então, olha que interessante. Se você pegar um único aluno, vamos pegar a Júlia, né? Vamos supor que a gente está analisando Júlia. Perceba que Júlia é 553. Tá? Se você pegar a linha e multiplicar pela coluna, vai terminar que você vai pegar o mesmo materiais diferentes para alunos diferentes. E não é isso que eu quero. Eu quero analisar os materiais para um único aluno. Tá? Perceba que foi Bruno que pegou 6, o Felipe que pegou 4. Então eu vou terminar analisando somente o caderno, não o todo, né? Que é caderno, caneta e lápis. Se eu fizer aqui linha por coluna, então ficaria x vezes 5, mais y vezes 6, mais z vezes 4. Né? E isso ia dar quanto? Eu não sei, porque na tabela não tem nada disso. O que tem é que se eu pegar 5 com 3, eu vou ter 96. E a regra não me permite eu multiplicar linha por linha. É sempre linha pela coluna. E quando eu pego a coluna, eu vou estar pegando alunos diferentes. Tá? Então, essa matriz aqui ela não faz sentido. Alternativa B. Ora, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se o produto é possível. Tá? Olha, será que aqui é possível? Temos 3 linhas para uma coluna. Tá? E aqui temos o quê? 3 linhas para 3 colunas. Então o produto aqui não é possível, porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, vamos analisar item a item. Tá? A letra A é falso, com certeza. Tá? Porque o produto aí induziria a soma do mesmo material para diferentes alunos, como eu expliquei para vocês. A B é falso, não convém, pois o número de colunas é diferente da quantidade de linhas. Ok? A letra C é falsa também, pessoal, não convém, pois o número de colunas, se você perceber, é diferente da quantidade de linhas. Então sobra aí entre D e E. Tá? Se você perceber a letra D, ela é o inverso da letra A. A interpretação é justamente o contrário. Você vai ter aí caderno, caneta, lápis, tá? Multiplicado aí para cada aluno. Perceba, verdade. O produto induziria a soma de diferentes materiais para um único aluno. Então perceba o seguinte, se você pegar 553, que é de Júlia, tá? A gente chamou o quê? 5 de X,
o outro 5 de Y e o 3 de Z. Então a gente vai estar pegando os materiais diferentes para um único aluno. Agora sim faz sentido, tá? E isso vai resultar aqui em 96, 105 e 79. Então realmente a resposta aqui é a letra D, que é o mais plausível, tá? Teremos aqui os diferentes materiais para um único aluno, tá? No caso aqui é Júlia. Júlia 553, só foi Júlia que fez isso. Tá? E aí 5x, 5y, 3z. Da mesma forma vai servir para o Bruno e para o Felipe. E perceba que realmente a resposta aqui, ó, temos aqui 3 linhas com 3 colunas. Aqui teremos o que? 3 linhas para uma coluna. Então o número de colunas aqui bateu com o número de linhas aqui. E a resposta vai ser uma matriz exatamente do que sobrou das duas aqui, tá? Número de linhas dessa com o número de colunas da segunda. Então teremos realmente uma matriz aqui do tipo 3 por 1, tá bom? Então é verdade. E a letra E é falsa porque também não convém, pessoal, pois o número de colunas é diferente da quantidade de linhas, ok? Então qualquer dúvida aí, deixa nos comentários que a gente tenta te ajudar. Espero que tenham gostado aí, pessoal, e valeu, forte abraço.